Boa noite a todos, bom dia a todos, quem estiver assistindo agora essa podcast. Como nós tínhamos comentado anteriormente... Fala pessoal, nessa podcast de hoje nós vamos entrevistar um cara que é fora de série. Um cara assim que tem conhecimento incrível e todo mundo que trabalha do lado dele passou por ele. E hoje eu tenho aqui... ele sempre deixa alguma coisa favorável pra gente, então eu tenho uma honra muito grande de ter trabalhado com ele, de trabalhar com ele. Esse cara, quando entrou na minha vida, mudou totalmente a minha vida, o meu pensamento, cara, é fora de série. Mas sim de experiência, né? Na vida de condomínio aí, dessa vida condominial. Então vamos aqui apresentando aqui a Luiz. E aí, Luiz, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Não gostava uma boa noite, mas não sabe se vai passar esse de dia, né? Porque esse aqui a gente está gravando para ver se não passa vergonha, né? Você edita isso tudo. Hoje a gente vai fazer aí, ó, vou fazer a entrevista aí, vou convidado aqui especial, Antônia Luiz, que já passou pela hotelaria, shopping, condomínio, associação, hospital, Terra Encantada. Vamos agora saber um pouquinho aí da história da Luiz, como ele começou, da onde surgiu essa vida de condomínio. E aí, Luiz, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Cara, eu comecei por acaso, sabia? Na verdade, eu entrei na de condomínio porque eu fui trabalhar numa administradora em Niterói, que o dono da empresa, o saudoso Salvatore, né? Deus o tenha, foi da época que ele imprimia os balancetes, o mimeógrafo eletrônico, a tinta, e ele se embananava tudo. E eu até então eu estava trabalhando num colégio, justamente em mecanografia. Eu fazia justamente a impressão de provas e tudo mais. Aí um inspetor comentou comigo, você não quer trabalhar num lugar X assim, porque eles estão precisando de gente que sabe mexer nesse maquinário. Aí eu fui para lá, fui lá, me apresentei, fiz um teste, imprimi um documento lá rapidinho, não me sujei todo como ele se sujava, ele cagava a mão toda, ficava todo cheio de tinta, aí ele me contratou. Então eu ficava lá imprimindo balancete, imprimindo relatórios para condomínio, não tinha nada disso aí. Eu peguei o início de computador. Então, aí o que acontece? Quando não tinha coisa para imprimir, eu sentava lá com um colega que fazia balancete, com um colega que gerava boleto de condomínio, com o que fechava folha de pagamento. Na época a folha de pagamento era um papel quadriculado desse tamanho, tudo a lápis para fechar as folhas dos condomínios. E fui aprendendo nessa parte de condomínios. Mas já era administradora, né? Lá, era uma administradora, ainda existe até hoje. Até hoje ela existe. Lá em Niterói e Caraí. Minha irmã, inclusive, ainda trabalha lá. Na verdade, o condomínio lá começou naquela época do sítio que era morador, que era aquele aposentado. Que andava com um cheque no bolso para pagar as contas do condomínio. Não tinha essa coisa de síndico profissional, nada disso ainda. Isso aí foi lá nos primórdios. Foi na época dos dinossauros de condomínios, né? E aí, na verdade, lá foi quando aí era administrador de condomínio normal. E você foi lá, atendia shopping? Não, lá era um escritório de contabilidade. É um escritório de contabilidade que administra condomínios, né? Pouquíssimas vezes eu fui em assembleia com o Renato Salvatore, foi muito pouco, ele quase não ia também. Era uma coisa mais de fazer a contabilidade do condomínio, já fazia a folha. Era bem simples, né? Não era nada do que a gente vê hoje em dia, né? Inclusive, na época que começou esse negócio de computador, ele ia em Miami, comprava um computador desmontado, trazia e montava. Ele era autodidata. Ele aprendeu um pouco de inglês justamente para poder montar, né? Então era bem primórdio do computador, aquele computador que não tinha memória, só tinha uma vaga lembrança. Era isso. Aí sim, depois de uns 4 anos trabalhando ali, uma colega lá me falou de uma empresa no Rio que estava contratando. Aí eu fui ser entrevistado para trabalhar lá. Assim, eu fui trabalhar na área financeira, uma administradora
trabalhava com condomínios, ela era do grupo da construtora Serbenco, né? E aí comecei a trabalhar lá. E dali fui para a Protel, depois fui para a BCF, né? Aí, em dado momento, eu vi que já estava com mais de 30 anos trabalhando do lado da mesa, explicando aos síndicos como fazia as coisas. Aí eu fui para o outro lado da mesa, fui trabalhar em condomínio. Essa questão de shopping, como é que funciona essa questão vamos por parte, né? A manutenção de shopping, como é que funciona esse movimento durante... Como que é feita essa manutenção dentro de um shopping? Que a gente entra dentro do shopping lá, 10 horas, o shopping está funcionando, abre as portas 10 horas, a gente vê tudo funcionando e a gente para pensar como que funciona essa rotina, né? Questão de limpeza das lojas, como é que é essa rotina de shopping? Shopping tem uma logística fantástica. Existem shoppings que a gente chama de vendidos, né? Que são aqueles shoppings, cada loja tem um dono, e tem os shoppings locados, que é os shoppings que tem um dono só, geralmente uma empresa que é dona de toda a estrutura, né? Então são situações diferentes, são contratos diferentes, né? Mas assim, o shopping é uma entidade viva 24 horas. O shopping para o público funciona de 10 da manhã às 10 da noite, e é de regra, né? Certo, domingos, assim, e Natal, Ano Novo, mas normalmente ele funciona 24 horas. Por quê? Por exemplo, você não vê chegar na porta das lojas entregas, caminhões, porque tem uma coisa chamada docas, os caminhões vão lá por trás para poder descarregar a mercadoria, tem todo um horário, uma logística diferente, né? Você tem gente trabalhando lá 24 horas porque o shopping precisa ser cuidado, tem pessoal tem equipe contra incêndio, tem segurança, né? Então é uma entidade realmente dinâmica, né? E tem aquelas situações que você trabalha dentro do shopping para poder estimular a venda, essas coisas assim. Você tem uns, vamos chamar assim, truques, né? Mas na verdade são estratégias de venda. A iluminação do shopping, a iluminação das vitrines, você tem a questão de posicionamento da loja, dependendo do shopping, você tenta colocar uma loja de uma determinada área num ponto do shopping e uma outra em outro ponto. Por exemplo, você foi lá no shopping e queria comprar sapato. Dificilmente você vai achar uma sapataria perto da outra. Hoje está mudando um pouco esse pensamento, mas geralmente você botava quando a shopping é alugado, né? Que aí o dono pode decidir o que quiser. Ele bota uma sapataria aqui e uma lá não sei aonde. Para quê? Para obrigar você a andar pelo shopping. Aí você estratégico, né? Passa por uma sorveteria, passa por uma loja de doce, passa por uma lanchonete, passa por uma pet shop, aí você lembra de alguma coisa que você precisava e acaba consumindo mais do que o sapato que você foi comprar. Essa é a estratégia, né? A básica da básica, né? Em N situações, nós, na época que eu trabalhava, nós instalamos um shopping chamado Quality Shopping, lá em Carapaguá, que ele foi feito de uma forma em caracol, para a pessoa subir e passar por todas as lojas. Claro que por ser shopping vendido, você não tem toda essa logística que tem no shopping alugado. Não é igual um barra shopping, um Village Mall, que o cara determina tudo ali dentro. Então, se eu comprar uma loja lá e o vizinho também, e os dois quiserem botar sapataria, eles vão botar, porque eles são dono do imóvel, dono da loja, né? Mas é por aí. É por isso que muitas vezes a gente vê que os shoppings vendidos são mais fáceis de linkar do que o shopping alugado. Só para eu poder entender, existem dois turnos então no shopping. Existe o turno da operação e o da retaguarda. O shopping continua funcionando depois do horário. Por quê? Eu preciso que tenha equipe de prevenção de incêndio, eu preciso ter segurança, eu preciso ter pessoas de manutenção, até porque o shopping, quando você vai construir ou reformar uma loja, ele é feito à noite. Você não vê obra de shopping durante o dia. É isso que eu ia comentar, porque às vezes eu passo
de manhã lá, tá época de Natal. Eu passo lá durante o dia, tá tudo normal. Quando eu passo no outro dia, caraca, já tá a época de Natal e Páscoa. Então é tudo feito à noite. Você não vê o cara decorando a loja durante o dia, durante a operação. Isso é bom, isso é legal. Então aí essa é a questão do shopping, né? E aí agora a gente vai para uma outra área. Qual é? É o parque, né? Que você também participou Terra Encantada. Terra Encantada. Quem não lembra da Terra Encantada? Quem é do tempo do Terra Encantada, acho que entender. O pessoal vai falar Terra Encantada, vai pensar que até em Peter Pan, né? Esses jovens de hoje, ó, a geração Z, né? A geração... A Terra Encantada, ela foi, vamos chamar, inaugurada em 94, mas ela foi feita, foi um negócio meio toque de caixa. Ela não tinha tudo preparado, todas as lojas prontas, né? E teve alguns fatores que prejudicaram. O ingresso para a época era caro, né? Uma família de 4 pessoas pagando ingresso ficava pesado, fora os lanches, fora tudo mais, né? Então ele não começou bem. Muitas lojas nem chegaram a abrir, né? Teve lojistas que teve um relativo considerável, melhor dizendo, prejuízo, né? Não vou citar aqui nomes, mas não foi nada assim muito... A ideia era fazer uma Disney World, só que Tupiniquim não deu muito certo, né? Então hoje a estrutura está sendo direcionada para a construção de condomínio, né? E também funciona da mesma forma, né? 2 turnos durante o dia. Essas estruturas assim, de diversão também acontece isso. Você procura sempre a parte de reparo, manutenção, obras, sempre fazer fora do horário para não prejudicar a operação, né? Imagina, você está com sua família para se divertir, escuta marretada, escuta barulho de equipamentos, máquinas, não é o ideal, né? Isso aí normalmente acontece dessa forma. É diferente de um hospital, que é 24 horas, você não tem horário para fazer. O hospital tem que operar 24 horas e você tem que fazer a obra dentro da operação do hospital. E tu já trabalhou também com essa questão de hospitalar? Eu trabalhei na área de hotelaria do hospital. Porque o hospital tem uma hotelaria ali dentro, porque tem os leitos, cama e mesa, tem toda uma alimentação. Isso é similar a um hotel. E o nome que se dá é hotelaria de hospitalar? É isso? Na época a gente chamava assim, serviço de hotelaria do hospital, né? Eu trabalhei numa empresa que trabalha com hotelaria e a gente absorveu essa parte no hospital também, né? É interessante, né? É um pouco diferente, mas não deixa de ser uma hotelaria. E aí já era do condomínio, aí você já embarcou já na questão de condomínio, foi isso? Na verdade, na época de shopping, na época de hotelaria, Terra Encantada, eu também tinha condomínios, né? Eu trabalhava com uma carteira diversificada, desde a época que eu tinha 51 empreendimentos para fazer atendimento, né? Eu tinha shopping em Itaguaí, em Teresópolis, em Petrópolis, em Friburgo, e tinha que ir lá, né? Visitar e tudo mais. Então era bem corrido, né? E fora os condomínios residenciais e comerciais que também tinha na carteira, né? Era bem agitado, vamos dizer assim. E aí agora, por último, você está na questão... Último não, ainda tem muita coisa, né? Mas essa questão agora, hoje, você está atuando numa associação, né? E aí fala um pouquinho aí, como é que funciona. Qual é a diferença, nesses 4 aí, como é que... Fala um pouquinho aí da diferença de um para o outro, até chegar à associação. Qual é a tua visão em relação a isso? A associação de moradores, ela é um pouco diferente do condomínio, porque normalmente ela é um loteamento que é feito em uma área pública, né? Alguns conseguem se estruturar como condomínio, alguns são lançados como condomínio, mas a maioria são empreendimentos em área pública, né? E o condomínio não, o condomínio é uma área fechada em que o morador tem a área comum, digamos assim, ele tem uma cota à parte daquela área. Na associação não, geralmente a maioria das associações são de casas, né? Então cada associado só é proprietário do seu imóvel. A área comum, digamos assim, não existe, ela é uma área pública, né? Então essa é a primeira diferença, né? E faz um
resumo aí desses empreendimentos. Qual é a conclusão em que você... Olha, na verdade, aquela história, a vantagem de você conhecer todas essas estruturas não só o conhecimento, mas também você não tem aquela questão da rotina. Você conhece vários empreendimentos, vários tipos de operação, não cai naquela rotina, naquela mesmice, né? E dá uma certa vivência para você. Então você pode correr para qualquer área que você conhece relativamente bem. É um leque, na verdade, né? Você abre um leque que você tem onde... Tem alguma diferença de um para o outro, todos eles é a mesma linha, o mesmo raciocínio de trabalho. Né? Não, tem diferença, porque o shopping é voltado para a área comercial. Normalmente, os shopping vendidos, as lojas, elas são lojas de rede. Né? A maioria não é uma loja que o cara tenha só aquela lojinha dentro do shopping vendido, geralmente é uma rede. No shopping local. No shopping vendido já é diferente. De repente o cara pegou um plano de demissão voluntária de um Banco do Brasil, de uma Caixa Econômica, uma Petrobras, e investiu o dinheiro numa loja, quis mudar de área, investiu o dinheiro, montou uma loja e só tem aquela. Hoje, tirando a aposentadoria dele, é o meio de sobrevivência dele. É até curioso que quando eu comecei a trabalhar com shoppings vendidos em implantação, quer dizer, quando você lança o shopping para começar a funcionar, era muito interessante, isso foi na década de 90, algumas pessoas, como eu falei, tinham conseguido aquele plano de demissão voluntária, tem uma indenização razoável, e compraram uma loja, alguma coisa assim, né? E eu lembro muito bem que às vezes a pessoa ligava para mim, porque eu já sabia que a administradora era que eu estava trabalhando, e assim, tipo, alô, Luiz, tudo bem? Eu comprei uma loja lá no Shopping X. Ah, legal, que bom, isso aqui. O que você acha que eu devo botar lá? Ou seja, o cara comprou a loja sem a menor ideia do que iria fazer lá. Ou, uma outra situação, vou pegar até o gancho do sapato. Eu lembro bem de uma, que era um shopping que tinha uns boxes, não era bem uma loja, uns boxes. Aí ele me ligou e disse que estava começando a montar uma sapataria. Aí eu perguntei, mas vem cá, você vai fazer uma sapataria naquela loja? Lá não tem geral, não tem depósito. Como é que você vai ter a quantidade de sapatos e números diferentes para atender? Aí teve aquele silêncio, né, do outro lado. Aí ele agradeceu, desligou. Eu acho que ele foi repensar a ideia dele. Porque realmente, se é uma loja pequena, se não tem estrutura de estoque, não tem como ter uma sapataria. Não tem. Como é que ele vai ter? Cada sapato tem que ter uma gama de números. Ou ele tem meia dúzia de tipo de sapato, ou tem muito sapato com poucos números. Não faz sentido. Né? Então tem esses detalhezinhos quando a pessoa quer empreender. Eu sempre recomendo que a pessoa procure estudar bem a coisa, faz um Sebrae, procura quem alguém conhecido que já esteja nesse meio. Isso não dá para se fazer de orelhada, tem que estudar bem. Eu lembro que tem gente que antigamente, quando ia botar loja de rua, decidia fazer uma loja ou abrir uma loja, ele ia para o local da loja antes mesmo de comprar e ficava lá, olhando o movimento, o que tinha de concorrência do lado, se tinha alguma coisa, alguma outra loja que seja atrativo para ele. Né? Por exemplo, você tem uma loja de roupa, tem uma sapataria, faz sentido, de repente a pessoa comprar um sapato, comprar uma blusa, né? Uma loja do lado da outra. Né? Então, tudo isso tem que ser bem pensado. Né? Um McDonald's da vida, ele não bota... se você chegar lá para um franqueador e disser que ia botar em lugar X, ele vai ver se é viável. Ele não quer queimar o nome da marca. Né? Um McDonald's fechado não é uma coisa agradável para o franqueador. Né? Tem o McDonald's como exemplo. Qualquer franqueador não gostaria que a sua marca ficasse manchada com uma loja fechada em pouco tempo. Mas você, como administrador, na verdade, você trabalhou nessas atividades. Você, no final, quando você olha assim,
você tem a noção que todos eles trabalham da mesma forma, é o mesmo sistema, é a mesma rotina em relação ao trabalho? Não, são diferentes? Não, a hotelaria é muito dinâmica. Eu costumo dizer... Na verdade, então, o mais tranquilo é o condomínio. Se parar para pensar. A palavra tranquilo não se encaixa bem, tá? Mas assim, veja bem, por exemplo, eu costumava dizer quando eu trabalhei em hotelaria que a gente trabalha mais na época do descanso dos outros. Por quê? Quando é que a hotelaria trabalha mais? Fim de semana, feriados, Natal, Réveillon, são aquelas datas, né, feriadões, as datas em que todo mundo aproveita para descansar, quem trabalha em hotelaria trabalha mais. Isso é um exemplo, né? Aí vamos para o parque. O shopping trabalha mais quando? Quando tem Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Que é quando uma pessoa no fim de semana que está em casa vai rodar a loja para escolher um presente, vai fazer um lanche, vai se divertir. E você, lojista, está lá com 200 pessoas na loja escolhendo e às vezes nem leva nada, mas você tem que atender, né? Então, cada um é uma característica diferente. Aí vamos falar dos dois. Agora vamos para o condomínio. Condomínio não tem muita diferença em relação à sazonalidade, porque o condomínio tem que operar também 24 horas e não tem essa... A única diferença que tem é em termos de quantidade habitacional. Por quê? Muitas vezes num condomínio, no mês de janeiro, fevereiro, julho, muita gente viaja, tem menos frequência, tem menos fluxo de pessoas, mas tem que funcionar. Aí vem a associação. Essa é muito parecida com o condomínio, né? A diferença é qual é a estrutura que foi montada para essa associação. Se é uma estrutura que tem segurança, se tem limpeza nas áreas comuns, se não tem, mas tem que operar, tem que funcionar 24 horas, não tem jeito. O morador que está ali dentro, ele está querendo se sentir morando num lugar limpo, num lugar organizado, seguro, né, e controlado. Isso aí, condomínio e associação é igual. Ah, legal. Esse bate-papo que nós tivemos aqui muito breve, rápido. Ficou faltando alguma coisa de você falar? Você gostaria de falar mais alguma coisa? Tocar em outros assuntos? O que você acha? Não, na verdade, assim, vamos agora voltar ao vídeo do condomínio, né? A ideia sempre foi e sempre vai ser de informação, né? Então a gente está aqui para informar, porque muitas vezes a pessoa mora num prédio, isso é muito comum, principalmente nesses condomínios que são lançados para pessoas que, e a maioria que mora ali, é a primeira vez que mora no condomínio. Eu já vi muita gente comprar um apartamento e perguntar, mas eu tenho que continuar pagando, eu tenho que pagar condomínio, eu já comprei um apartamento. Ainda hoje eu escuto isso. É muito comum ainda isso. A pessoa mora numa casa, aí lançaram um condomínio tipo 300, 400 unidades, que o apartamento tem um valor razoável, pode parcelar em 30 anos, e ele prefere porque ele vai estar mais seguro do que na casa. Só que nem sempre a pessoa está preparada para aquilo. Isso aí eu tenho visto isso muito em relação a isso que está acontecendo mesmo. As pessoas estão saindo da zona de perigo, né? Que eles acham que a casa é um risco muito grande, estão indo para o apartamento e realmente tem essa questão de eu tenho que continuar. Aí acho o condomínio um absurdo, porque ele pagava lá a cota mínima na conta da água de casa e agora está indo para o condomínio e vê essa vivência aí, esse consumo absurdo. E não é só isso, é toda uma questão cultural também, né? A pessoa entende que o condomínio é um produto, né? Então, quando você vai... Existe uma coisa muito curiosa, quando o condomínio é instalado, muitas vezes, até por questão mercadológica, a cota de condomínio, às vezes, é um valor bem palatável. Mas assim, quando começa a ser ocupado, quando começa a funcionar, quando começa a operar, você tem que começar a fazer mais manutenção na piscina que mais pessoas estão usando, a iluminação, o salão de festa, ar-condicionado, luz,
toda uma operação, quando começa a funcionar plena, dá um maior consumo e custo. E isso reflete o que na cota de condomínio. Então, quando você chega numa assembleia e diz que vai restar, não é um valor tipo de produto, ou seja, vou aumentar o que a inflação deu, que é muito comum você ter a inflação de 3, 4, 5% e aumentar o condomínio 10, 15%, porque é um rateio de despesa. Você não está comprando um produto, você está mantendo um serviço. E às vezes o serviço fica mais caro, porque é todo um custo embarcado ali. Se você tem uma piscina mais ocupada, você vai gastar mais cloro, por exemplo. Então, aquele orçamento que tinha um condomínio X e gastava X de cloro, a partir daquele momento, de repente, teve que dobrar o cloro, como outros produtos, materiais de limpeza e tudo mais, e vai ter que aumentar o condomínio além da inflação. E aí começa a discussão. Aí o síndico está roubando, o síndico está isso, aquilo, aquela história. E como toda profissão, você tem um bom e um mau profissional. E também tem um bom e um mau síndico, seja ele morador, seja ele síndico profissional. Não tem jeito, sim, todo local tem isso. Né? Por isso mesmo que a gente se propôs a fazer esse nosso podcast com um intuito informativo. Né? A nossa ideia sempre é pegar um assunto, uma área de operação no condomínio, trazer geralmente um convidado que conheça bem aquela área ou que nos ajude a interpretar aquela situação. Né? E depois da pandemia, embora hoje todo mundo jogue na conta da pandemia, tudo quanto é mazela, mas o que acontece? A pandemia potencializou isso. Por quê? O morador, ele ficou preso dentro de casa, ele ficou ilhado. Então ele começou a absorver mais o condomínio, ele começou a consumir mais o condomínio, né? Ele começou a comprar mais coisas com o condomínio. Ele não ia à academia usar, ele não ia na área comum, passou aí, ele tinha, muitas vezes o cara saía de manhã e voltava de noite, não tinha tempo, fim de semana ia visitar parente, ou queria ficar descansando, e de repente começou a descobrir o condomínio, principalmente os condomínios cruz que tem uma gama razoável de serviço, ele começou a descobrir isso. Mas em contrapartida, ele começou a ver coisas que ele não viram no condomínio. Aquele rachadinho na parede do corredor que ele nunca teve tempo de olhar, ele agora passou a ter tempo de olhar. Isso é verdade, isso tem acontecido muito. Ele passou a ser mais exigente. Né? Paralelamente, fazendo assim paralelo com relação ao condomínio, que é a pessoa que sofre mais exigente, a pandemia trouxe uma gama de serviços muito interessante. Por quê? Até a pandemia, ninguém imaginava que seria como é hoje. A quantidade de gente pede comida, produtos, encomenda, no serviço de entregas, uma coisa que aumentou assim exponencialmente mesmo. E a questão também do trabalho, né? Office. Hoje em dia, até mesmo o que está acontecendo muito são a questão de barulho. Várias pessoas reclamam na questão de barulho. Porque eu estou trabalhando e eu não consigo trabalhar porque está fazendo barulho. Porque está fazendo obra. Só que as pessoas precisam entender que existe a questão também do horário. Tem um horário que é de 8 até as 22 horas. E aí as pessoas que trabalham de home office, ela acha que, pelo fato dela estar trabalhando de home office, que o condomínio não pode mais tem que parar. Eu tenho que não pode mais fazer barulho, que não pode mais tem que respeitar o horário permitido. E eu queria te ver, Augusto, qual é o teu entendimento em relação a essa questão do horário de barulho, né? Que a gente sabe que o horário é de 8 às 22 horas. Mas hoje a gente não pode mais fazer nenhum tipo de barulho dentro do condomínio, por causa do home office. Como é que é teu entendimento e a tua visão em relação a isso? Olha, existe uma lei, existe uma... se você morava numa casa, seu vizinho tinha uma casa, se ele fizesse obra, você ia ser impactado também. O prédio, a diferença é que está reverberando ali dentro.
Mas assim, a palavra conscientização é uma palavra que é muito usada e pouco praticada. Né? Não tem jeito, a pessoa tem que entender que a coisa vai acontecer. Né? Ou ele faz o home da madrugada para não ver barulho nenhum, e depois vai. Ou seja, como ele faria num prédio, quando ele falou na empresa dele, no prédio que ele trabalharia sem ser home office, também vai ter obras, não tem jeito. Né? Isso é que a gente está vendo agora uma reversão, né? Tem muita empresa voltando do home office, não está mais aquela coisa, aquele boom que existia de home office, né? E aquela questão básica, né, também. Toda essa parte, tudo tem ação e consequência. Eu tinha falado agora há pouco da quantidade de serviços sendo feito. Hoje tem entrega de tudo. Comida, ferramenta, remédio, tudo. Aí começou a discussão. O entregador, ele sobe no apartamento ou na portaria? O morador tem que descer. Nós temos a questão da segurança. Só que tem a questão do morador por conforto. Nós já vimos várias situações aí de discussão, de briga por causa disso. E a segurança está ali no meio, na discussão. Então, é isso que eu falo, o condomínio é um organismo vivo. Ele acontece a todo momento. E todo momento tem uma situação nova, não tem jeito. Isso não vai se esgotar, não tem jeito. Por isso que existem essas nossas leis de informação. E a pessoa tem que ser receptiva, não adianta. Não tem como ali tudo ser do jeito que ele quer. É impossível hoje em dia. Existem regras que precisam ser seguidas, não tem jeito. Então, vamos por aí, já tem que acabar. Vamos agradecer aí, agradeço a vocês aí que acompanharam a gente aí nessa podcast, vem acompanhando aí para os próximos. Agradeço a vocês, Lembrando que na próxima a gente já vai trazer um convidado de algum assunto que esteja em voga, porque tem vários assuntos aí, isso que eu falei das entregas, tem hoje, está se falando muito da questão desses cachorros que a pet, raças doses, de animais em apartamento. Agressões dos elevadores, isso também. Agora mesmo tem uma lei na Câmara sobre arbitragem em condomínios, porque o judiciário está abarrotado de ações de moradores contra outros. Então eles estão tentando criar uma lei de arbitragem, que já existe uma lei, eles estão querendo adaptar para condomínios, né? Eu achei interessante que uma pessoa estava comentando comigo sobre essa lei, mas não foi se aprofundar. Aí ele comentou dizendo que vamos institucionalizar a fofoca em assembleia. Porque a ideia é, na assembleia, se arbitrar uma contenda entre condôminos, na assembleia decidir quem está certo e quem está errado. Mas não é bem assim. A lei ainda está seguindo para votação, mas é votada e aguardar e ver o que vai sair daí. Bom, na próxima a gente chama aí um jurista, um advogado aí para poder falar. Agradeço aí a vocês e até a próxima aí. Boa noite aí. Bom dia, boa tarde. Está vendo isso, né? Um abraço aí, obrigado. Vamos ver agora como é que ficou, né? Assim que a gente repete tudo.